Olá, adoradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tragédia. Poucos percebem, mas o Brasil está se ruindo aos poucos, por conta da cega divisão. Como muitos já sabem, um fato terrível ocorreu com o nosso país, naquela tarde atípica, do dia 8 de janeiro de 2023. Olá, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal, para mais um vídeo. Peço para nos apoiar, deixando seu like, compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, e se inscrever no canal, e ativar as notificações. Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Desde muito antes do início das eleições presidenciais do ano passado, muitas pessoas já desconfiavam que essa, que pode ser facilmente considerada uma das piores polarizações da história de nosso país, onde dois lados bastante amados e ao mesmo tempo muito odiados pela metade da população votante, poderia proporcionar uma grave tragédia à nossa nação, tanto de um lado quanto do outro. O vandalismo e o quebra-quebra que ocorreram ontem podem facilmente ser considerados uma das maiores vergonhas da história do Brasil desde a sua independência, visto que os nossos maiores símbolos de nossa república foram sucateados por um grupo de pessoas revoltadas com outra vergonha que ocorreu com o nosso país. Porém, isso nunca foi motivo para destruir patrimônio público, visto que as únicas pessoas que vão sair no prejuízo com tudo isso serão nós mesmos, os pagadores de impostos. Ou você acha que o dinheiro levantado para reformar os palácios cairão do céu? Os mais radicais e energéticos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro foram a Brasília, a capital federal, há mais de 60 anos, desde a sua mudança do Rio de Janeiro para o centro do país. Invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, neste domingo, dia 8, provocando um dos atos mais tristes e absurdos da história de nossa nação. Isso é tão absurdo quanto a descondenação do presidente Lula, que assim é, pela vontade da maioria. Não há o que fazer, apenas cobrar e não aceitar tudo o que ele tenta impor. E devemos fazer isso dentro do jogo democrático, pois não é vandalizando o patrimônio público que vai resolver o problema. Porém, apesar disso, apesar de todas as divergências, temos o dever de deixar ele exercer o seu cargo, pois foi isso que a maioria dos votantes brasileiros decidiram. O fato ocorrido foi tão triste que os participantes dos atos só conseguiram entrar na esplanada dos ministérios, em Brasília, com pedaços de paus e pedras, após entrar em confronto com a polícia militar local, que em grande maioria são trabalhadores, pais de família, e que só estavam ali porque tinham o dever de guardar e proteger o patrimônio público. Claro que, em diversos momentos, vários movimentos de esquerda vandalizaram e provocaram desordem em nosso país. Porém, nada justifica o quebra-quebra que ocorreu neste fatídico domingo. Uma semana após o presidente subir a mesma rampa em que foi alvo de movimentos que fugiram da legalidade. Policiais militares, que estavam ali apenas para exercerem a profissão ao qual foram concedidos, tentaram de todas as formas conter os manifestantes com o uso de spray. Porém, no entanto, o terrorismo foi tamanho que invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional, impossibilitando assim os policiais que estavam no local de agir. Imagens do local mostram que um veículo da Polícia Legislativa caiu no espelho da água do Congresso. Vidraças da sede do Congresso foram quebradas. Os manifestantes radicais, que podem ser facilmente comparados aos manifestantes do MTST, alcançaram também o Salão Verde da Câmara dos Deputados, área que dá acesso ao plenário da Casa. Devemos sim protestar e cobrar firmemente os nossos representantes por melhores condições de vida. Porém, da forma vergonhosa que só enfraquece a direita e o conservadorismo brasileiro, como foi feito no domingo, nunca. A ação ocorrida no domingo
foi tão irrisória e ineficaz que as ações duras, que poderão ser tomadas pelo Supremo e pela esquerda, que os bolsonaristas tanto odeiam, serão facilmente justificadas, por conta de toda a baderna de repercussão mundial que ocorreu ontem. Ou vocês acham que tudo isso resolveu alguma coisa? O terceiro deputado federal mais votado da história do Brasil e o mais votado do país nas eleições de 2022 e também o mais votado da história de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que se diz cristão e conservador, por meio de um vídeo publicado em suas principais redes sociais, resolveu se pronunciar sobre os atos que ocorreram em Brasília. Em resumo, ele claramente alegou ser contra todo o vandalismo ocorrido, porém, resolveu citar a esquerda radical, que é, de fato, o outro lado da moeda, alegando que eles também promovem atos violentos, como os que ocorreram em 2013, durante o governo Dilma, e em 2017, durante o governo Temer. Assista e tirem as suas próprias conclusões, e não se esqueçam de comentar o que vocês acham sobre a opinião do fiel e assumido apoiador do ex-presidente Bolsonaro. Pessoal, é claro que eu sou contra ato de vandalismo, depredação do patrimônio público, mas eu tenho legitimidade para isso. Afinal de contas, eu nunca cometi nenhum ato de vandalismo na minha vida. Agora, a esquerda sendo contra isso, que moral vocês têm? Afinal de contas, não é Carlos Marighella que é o herói de vocês, um terrorista? O Flávio Dino, que agora está dizendo contra, em 2017, quando a esquerda fez isso, exatamente no mesmo lugar, da mesma forma, ele disse que a voz do Brasil se fará ouvir. Nós temos que agora aguentar o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, dizer que está com Lula e contra os atos de vandalismo. Inclusive, até o Boulos agora foi chamado para poder falar contra os atos de terrorismo na CNN. Olha só que incoerente, não é mesmo? Ou seja, as manifestações elas precisam ser pacíficas, ordeiras e assim que eu as defendo. Mas também devem ser respeitadas e não tratadas com deboche ou perder o mané. Então aqui repassando, eu tenho moral para poder falar isso. Você não. Eu tenho moral, você de esquerda não. Valeu. O debate sobre esses atos continuará rendendo bastante na TV, no rádio, internet e principalmente no meio político brasileiro. Qual é a opinião de vocês sobre a fala do deputado federal eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, e sobre todo o cenário político brasileiro atual? Comente, pois isso é de suma importância.